boa noite. Boa noite. Temer apresenta defesa à Câmara dos Deputados e contesta a denúncia. O presidente é acusado de organização criminosa e obstrução da justiça. O governo anuncia medidas de apoio às micro e pequenas empresas. E em São Paulo, Temer entrega ambulâncias e destaca números positivos da economia. O presidente do Senado avisa que não vai acatar o Supremo se mantiver Aécio afastado. Ele afirma que colocará em votação a desobediência à ordem da Justiça. O juiz Sérgio Moro ouve testemunhas de acusação contra Aldemir Bendini. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil está preso e é réu por corrupção. Mudanças na legislação eleitoral são promulgadas pelo Congresso. Para ter tempo de TV e dinheiro público, partidos precisam de um mínimo de votos. Cesare Battisti é detido na fronteira do Brasil com a Bolívia. Condenado na Itália por homicídio, ele está no país porque Lula negou a extradição. O Jornal da Gazeta está no ar. A polícia encontrou uma terceira casa alugada pela quadrilha que queria levar R$1 bilhão do cofre do Banco do Brasil na zona sul de São Paulo. A casa em Pirituba fazia parte de um esquema sofisticado que tinha até um túnel para chegar ao dinheiro. Hoje a prefeitura começou o trabalho para fechar a escavação. Caminhões carregados com concreto começaram a chegar à casa usada pela quadrilha pela manhã. A área foi isolada. No final da tarde, as equipes da prefeitura iniciaram a concretagem das paredes do túnel descoberto ontem na chácara Santo Antônio, zona sul da cidade. A mobilização em torno do que poderia ter sido o maior roubo da história, segundo a polícia, atraiu a atenção de muitos curiosos e provocou preocupação nos moradores da região. Botou em risco muita gente aqui em volta, porque imagine um túnel sendo cavado aqui, você fica com medo até de olhar no ralo, com medo de sair ladrão por ver no ralo. A escavação começou num dos quartos desta casa. O imóvel está a 500 metros do cofre do Banco do Brasil. Na casa foram encontrados alimentos, roupas e muitas ferramentas usadas para retirar a terra. O túnel chamou a atenção pela sofisticação. As paredes estavam escoradas e com madeiras, barras de ferro e tinha até iluminação. 16 pessoas foram presas e ouvidas em audiência de custódia. A prisão preventiva de todas por tempo indeterminado foi mantida. 14 já têm passagem pela polícia. Os policiais do DEIC vinham monitorando a quadrilha há cerca de 3 meses. O grupo foi preso em uma casa na Zona Norte, a cerca de 20 quilômetros do local do crime. O imóvel era usado para fabricar as ferramentas usadas na escavação. Um casal que teria alugado a casa da Zona Sul, de onde partiu o túnel, está foragido. A polícia já sabe que a dupla utilizou documentos falsos para assinar o contrato, cujo aluguel era de R$2.000 por mês. Hoje a polícia confirmou a localização de uma terceira casa ligada à quadrilha. É um imóvel que fica em Pirituba, na zona oeste de São Paulo, e que também foi alugado com documentos falsos em nome de um dos integrantes. No local, segundo a investigação, os bandidos pretendiam fazer a partilha do dinheiro e de onde eles iriam organizar a fuga. 7 carros reservados para esta finalidade já estavam posicionados e foram apreendidos. Os presos devem responder por tentativa de furto qualificado e associação criminosa, crime com pena que varia de 3 a 8 anos de cadeia. Já o furto qualificado tem pena que vai de 2 a 8 anos de reclusão. Entre os presos está Alceu Gomes Nogueira, de 35 anos. Considerado um dos líderes do grupo, ele teria participado do assalto ao Banco Central em Fortaleza em 2005, quando foram levados R$164 milhões. De acordo com a polícia, ele também planejou o roubo à transportadora de valores Prosegur em Ciudad del Este, no Paraguai, no primeiro semestre deste ano. Quase R$37 milhões foram roubados. Na época, parte do valor chegou a ser recuperada. O metrô de São Paulo foi condenado pela Justiça a pagar R$30 mil de indenização para uma passageira que foi alvo de um homem com uma seringa. O caso aconteceu em agosto do ano passado, na Estação Paraíso. Em nota, o metrô informou que vai recorrer da decisão.
Ontem, a Justiça já tinha condenado o metrô a pagar uma outra indenização de R$15 mil a uma mulher que foi vítima de assédio sexual num trem da linha 3 vermelha. O caso aconteceu em abril do ano passado. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, diz que o Senado deu condição ao Supremo para rever o afastamento de Aécio Neves do PSDB. E avisa, se o STF mantiver a decisão, é natural que o Congresso delibere sobre o caso. Após uma sessão tensa de discussões até ontem à noite, os senadores decidiram adiar a votação que poderia derrubar a decisão do afastamento do Tucano. Por 50 votos a 21, eles resolveram aguardar a análise da ação no Supremo no dia 11, que discute se, para afastar parlamentares, a Corte precisa do aval do Congresso. O Senado marcou para o dia 17 a análise do caso. Já que a presidente Carmen Lúcia antecipou também a pauta e publicou no Diário Oficial Extra essa matéria, para não votar o texto aqui da Casa, dando ao Supremo, ao Pleno do Supremo, a condição, inclusive, de rever uma posição de alguns dos seus membros pela maioria. Se a posição do Supremo for manter, é natural que o Congresso delibere, porque é o que determina a Constituição Federal. Na semana passada, por decisão da primeira turma do STF, Aécio foi afastado do mandato parlamentar. Ele é obrigado ainda a se recolher em casa no período noturno. O Tucano é acusado de pedir e receber R$2 milhões do empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Em troca, ele teria oferecido sua influência política para a escolha de um diretor da mineradora Vale. O senador afastado nega as acusações. Ele afirma que a quantia se refere a um empréstimo particular, sem nenhuma relação com dinheiro público. E segundo os bastidores de Brasília, Aécio Neves foi avisado por líderes do PSDB de que, se o caso fosse votado ontem, ele poderia sair derrotado. Isto porque uma ala do PMDB, maior partido da casa, era favorável ao adiamento da questão. E até mesmo o PT, que na semana passada dava sinais que votaria com Aécio, ontem teria mudado de ideia após pressão dos militantes da legenda. O Tucano gostaria que sua situação fosse resolvida ontem mesmo. No entanto, nem o PSDB, partido de Aécio, votou fechado para livrá-lo da punição. Dos 10 senadores que estavam na sessão, 8 votaram com o Tucano, mas 2 se rebelaram: Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, e Eduardo Amorim, de Sergipe. Segundo Eunício Oliveira, cabe a cada um dos poderes punir seus respectivos integrantes. O Senado pode afastar um senador, porque está na Constituição. O Senado pode cassar um senador, assim como o CNMP pune os membros do Ministério Público, assim como o Conselho CNJ pune os membros do Judiciário. Então, os poderes são harmônicos, mas são independentes entre si. Temer e ministros do governo entregam a defesa na Câmara. O advogado do presidente disse que a nova acusação é uma tentativa de golpe. A peça de 89 páginas diz também que o ex-procurador Rodrigo Janot agiu de forma antiética, imoral, indecente e ilegal. Já o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, deve se licenciar do partido para se manter à frente da relatoria da CCJ. De manhã, no Palácio do Planalto, Michel Temer anunciou o incentivo de R$9 bilhões em empréstimos para micro e pequenas empresas. À tarde, já em São Paulo, fez a entrega de ambulâncias para renovar a frota do SAMU. No discurso, destacou números da economia. Nós primeiro começamos a colocar a casa em ordem, aquilo que eu digo, vamos colocar o Brasil no trilho, não é? E depois de colocar o Brasil nos trilhos, vamos crescer. E começamos a crescer de 4, 5 meses para cá. O evento inicialmente seria em São Bernardo do Campo. O local foi alterado depois que acampados do MTST na cidade ameaçaram receber o presidente com um protesto. Mesmo na zona norte da capital, Temer não se livrou dos manifestantes, que pedem a desapropriação do terreno em São Bernardo, invadido por 7 mil famílias.
Amanhã, os planos do presidente incluem novos anúncios em Belém do Pará e depois em Alcântara, no Maranhão. Ao montar uma agenda positiva, Temer tenta reduzir o desgaste causado pela nova denúncia contra ele, que está na Câmara, na qual é acusado pelo Ministério Público de chefiar uma organização criminosa e obstruir a justiça. Os advogados do presidente entregaram nesta tarde a defesa dele à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os dois ministros incluídos na denúncia, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, também apresentaram as alegações. A partir de agora, o relator tem prazo de 5 sessões para apresentar o parecer, que pode recomendar a continuidade do processo ou a rejeição da denúncia. Para o defensor de Temer, a nova denúncia é armada, com provas forjadas. Eduardo Carnelós afirma que a acusação é uma tentativa de golpe. E o relator da segunda denúncia contra Temer na CCJ, o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, deve se licenciar do partido. Esta teria sido a solução encontrada para ele se manter na relatoria e assim evitar uma implosão dentro da legenda. A indicação do Tucano para a relatoria gerou mal-estar na bancada do PSDB, hoje dividida sobre o apoio ao governo Temer. Na primeira denúncia contra o presidente, Andrada votou a favor de Temer. Uma ala dos tucanos, que é a favor que a denúncia contra o presidente prossiga para o STF, defendia que Andrada deixasse o posto. Hoje, após uma reunião com o presidente da CCJ, Bonifácio de Andrada disse que deverá apresentar o parecer na próxima semana, usando o máximo de prazo que dispõe. A equipe de investigação da Receita Federal na Operação Lava Jato identificou que o empresário Glaucus da Costa Marques, apontado como laranja na compra de um apartamento em São Bernardo do Campo, que era usado pelo ex-presidente Lula, tem movimentação patrimonial e financeira suspeita. Para os investigadores, as contas dele possivelmente foram usadas para lavar dinheiro. O documento da Receita foi divulgado hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. O documento é de 30 de setembro e foi elaborado pela equipe de investigação da Receita Federal na Operação Lava Jato após a quebra de sigilo fiscal de Glaucus da Costa Marques. Ele é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, compadre do ex-presidente Lula. Em 2010, comprou a cobertura de número 121 do edifício Hill House, vizinho ao apartamento do petista em São Bernardo do Campo. Segundo os investigadores da Lava Jato, o imóvel foi pago com dinheiro de propina da empreiteira Odebrecht e Costa Marques teria sido usado como laranja de Lula. No relatório da Receita, os técnicos dizem que ele teve movimentação patrimonial e financeira consideradas duvidosas. Há razoável suspeita de que, em alguns anos, especialmente 2010, 2011 e 2013, além da possibilidade de sonegação de receita, as contas bancárias de Glaucus da Costa Marques podem ter sido utilizadas apenas como interposição para passagem de expressivos valores de terceiros. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Costa Marques disse que comprou o apartamento a pedido do primo e que até 2015 não tinha recebido aluguel pela locação do imóvel, apesar de declarar no imposto de renda desde 2011, como mostra a análise da Receita Federal. Lula diz que o imóvel estava alugado pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, falecida este ano. No dia 25 de setembro, os advogados do ex-presidente entregaram à Justiça o contrato de locação e 26 recibos de aluguel assinados por Costa Marques entre os anos de 2011 e 2015. 2 desses recibos tinham datas inexistentes e chamaram a atenção dos investigadores, que agora querem que os papéis passem por perícia. Costa Marques afirma que assinou todos os recibos de uma só vez a pedido do advogado de Lula, Roberto Teixeira, e do contador João Muniz Leite, enquanto estava internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, em 2015. Nesta semana, o juiz Sérgio Moro determinou que o hospital informe o registro de visitantes no período.
Costa Marques, Bunlai, o ex-presidente, o advogado Roberto Teixeira e mais 4 pessoas são réis no processo sobre um esquema de corrupção envolvendo 8 contratos entre a Petrobras e a Odebrecht, que podem ter gerado 75 milhões de reais em propina. Além do apartamento em São Bernardo do Campo, há suspeita de que a construtora intermediou a compra de um terreno na zona sul de São Paulo, onde seria construída a nova sede do Instituto Lula. O documento da Receita destaca como Glaucus da Costa Marques obteve o direito sobre a compra do prédio da rua Haberbeck Brandão, em São Paulo, em agosto de 2010, sem custo, e o vendeu por R$800 mil um mês depois para a DAG Construtora, empresa também usada como laranja da Odebrecht no negócio. Pela análise fiscal, os técnicos da Receita Federal também destacaram a suspeita de que cerca de R$758 mil passaram pelas contas de Costa Marques sem ter pertencido a ele, em típica operação de lavagem de dinheiro. O pecuarista José Carlos Bunlai, diferentemente do que nós dissemos na reportagem, não é compadre do ex-presidente Lula. O Jornal da Gazeta entrou em contato com os advogados de Glaucus da Costa Marques, mas por enquanto eles não responderam. O ativista italiano Cesare Battisti foi detido hoje numa delegacia da Polícia Federal na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. Cesare Battisti foi detido pela Polícia Rodoviária Federal porque levava mais de R$10 mil em dinheiro, o que pela lei nacional precisa de uma declaração oficial. Ele queria ingressar na Bolívia com o dinheiro, o que é considerado crime de evasão de divisas. Em 93, Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por ter cometido 4 assassinatos nos anos 70, durante confrontos políticos. Ele integrava o Grupo de Proletários Armados pelo Comunismo, o PAC. Depois da sentença na Itália, ele fugiu para a França e chegou ao Brasil em 2004, onde foi preso no Rio de Janeiro em 2007. E 2 anos depois, considerado refugiado político pelo então ministro da Justiça, Tarso Genro. No último dia de governo, o então presidente Lula rejeitou a extradição dele para a Itália. A pressão do governo italiano agora é para que o governo Temer reveja o status de Battisti no Brasil e o mande de volta para Roma. O juiz Sérgio Moro começa a ouvir testemunhas de acusação da ação penal relacionada à Operação Cobra, uma das fases da Lava Jato. Entre os réus está o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, que está preso. Ele é acusado de receber R$3 milhões em propina da Odebrecht. A ex-presidente Dilma Rousseff é uma das testemunhas que devem depor em favor de Aldemir Bendini. O processo está em segredo de justiça. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que a equipe econômica pode recomendar ao presidente Temer que vete a nova proposta de refis aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. As mudanças no texto do programa de renegociação de dívidas tributárias têm o potencial de reduzir ainda mais a arrecadação esperada com o programa neste ano. A previsão é que o governo arrecade cerca de R$4 bilhões, metade do sugerido pelo governo na proposta inicial enviada ao Congresso. O ministro da Fazenda disse que vai aguardar a tramitação no Senado para tomar alguma posição sobre o projeto. Há mais de um mês, o governo e deputados tentam chegar a um acordo sobre a nova versão do refis. Os parlamentares, que também são devedores do fisco, insistem em regras mais generosas para o parcelamento das dívidas e usam o programa como moeda de troca para todo tipo de negociação. O próprio relator da MP, o deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB mineiro, é sócio de empresas que devem mais de R$50 milhões à União. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a aprovação de mais essa versão do refis. Às vésperas do enterro da segunda denúncia contra Michel Temer, a Câmara arranca do governo todas as vantagens que o déficit público pode financiar. Insatisfeitos com tudo o que já obtiveram em cargos e verbas, os deputados querem mais. Aprovaram na noite passada a penúltima versão do Refis, o programa de refinanciamento de débitos tributários. Armou-se uma grande farra. Nos últimos 15 anos, foram lançadas sucessivas versões do Refis. Como a carga tributária no Brasil é exorbitante, imagina-se que a iniciativa seja boa. É um engano. Hoje, há 2 guichês na Receita. Num, quem deve paga as suas dívidas. No outro, quem só nega é premiado com descontos generosos e financiamentos camaradas. Ao notar que é tratado como um imbecil, o contribuinte em dia com o fisco
para de pagar e entra na fila do próximo refis, que deveria se chamar Programa de Estímulo à Sonegação. O novo refis parcela dívidas tributárias com perdão de 90% dos juros e 70% das multas. A medida inclui uma automamata. Há na Câmara 291 deputados pendurados na Receita. Eles devem R$1 bilhão. No Senado há 46 sonegadores. Eles devem R$2 bilhões. A bancada da Bíblia enfiou na proposta o perdão de dívidas de igrejas e escolas a elas vinculadas, incluindo débitos com a Previdência Social, já quebrada. A falta de pudor oferece uma saída ao brasileiro endividado. Declare-se extinto como pessoa física e se reorganize como igreja. Você passará a viver em permanente estado de graça. Amém e boa noite. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que criou a cláusula de desempenho a partir do ano que vem para os partidos terem acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV. A emenda também prevê o fim das coligações proporcionais a partir da eleição de 2020. Neste momento, a Câmara dos Deputados analisa a criação do Fundo de Financiamento de Campanhas. A ideia é aprovar o texto que veio do Senado e que trata apenas da criação do fundo. Os parlamentares têm pressa na aprovação de novas regras eleitorais. Isso porque, para valer em 2018, ano que vem, as modificações precisam passar pelo Congresso até a próxima sexta-feira. O texto que está sendo analisado agora pelos deputados garante recursos para as campanhas eleitorais a partir de emendas parlamentares e do corte de gastos com a propaganda eleitoral no rádio e na TV. O texto define que a fonte de recursos sairá de 30% do total das emendas parlamentares da bancada. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha, sobre pesquisas eleitorais e as eleições do ano que vem. Paróquias daqui de São Paulo celebraram hoje o dia de São Francisco de Assis, considerado o patrono dos animais e santo dos pobres. Na região central, a festa foi no Largo do São Francisco, onde estão duas igrejas dedicadas ao santo católico. São templos do século XVII, tombados pelo patrimônio histórico. Hoje o largo ficou movimentado e com uma turminha bem diferente. Entre os animais, cachorros e até um papagaio vieram receber as bênçãos. É aniversário dele, né? E aí todo ano eu trago ele para benzer. Eu adoro qualquer animal, para mim, independentemente de ser cachorro ou não. E eu acho que tem que tratar muito bem os animais. Afinal, hoje é comemorado o dia de São Francisco de Assis, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Mas quem passa pelo largo nem imagina que aqui foram erguidas duas igrejas em homenagem ao santo dos pobres e protetor dos animais. E o mais curioso, uma bem ao lado da outra. À esquerda fica a igreja de São Francisco, da Ordem Franciscana dos Frades Menores. E do lado direito, a igreja de São Francisco das Chagas, construída pela Ordem Terceira de São Francisco. São Francisco, há 800 anos atrás, fundou 3 ordens. A primeira ordem dos frades menores, a segunda ordem das irmãs clarissas, que são monjas contemplativas, mas havia muitos leigos e leigas, casados e solteiros, que gostavam da espiritualidade de São Francisco e queriam segui-lo. Então ele resolveu fundar também uma ordem para os leigos, né? E essa é justamente a Ordem Terceira. Foi em 1676 que a então Capela das Chagas foi construída ao lado da igreja da Primeira Ordem. O projeto foi de Frei Galvão, que se tornou o primeiro santo brasileiro. Em 1787, a pequena capela foi ampliada e se transformou na igreja atual. Em 2007, o templo chegou a ser interditado porque corria o risco de desabar e ficou fechado por quase 7 anos. Até que em 2014, as obras de restauro foram concluídas. Foi todas as portas restauradas, esses pilares restaurados, os altares, toda a estrutura dele estava comprometida, foi toda refeita. Os trabalhos revelaram um acervo precioso. Imagens sacras, pinturas seculares, livros antigos com o estatuto da Ordem Terceira e a riqueza dos altares. Além de conhecer toda a história da igreja contada pelos seus altares e obras de arte, os mais curiosos podem ainda entender como eram as construções da época. Neste cantinho aqui da igreja, uma grande parede feita toda de taipa. Esta aqui é uma das poucas edificações que utilizaram esta técnica e que sobreviveram
ao avanço da cidade. Um patrimônio que merece ser contemplado. Belíssimo. E o tempo voltou a ficar firme aqui na capital paulista. A temperatura ficou agradável, na casa dos 24 graus durante a tarde. Vamos ver como é que fica o tempo nos próximos dias com Mariana Armentano, que traz os detalhes da previsão. O calor volta com tudo para São Paulo e a semana que começou com temporais vai terminar ensolarada. Isso porque a massa de ar seco ganha força sobre o sul, parte do sudeste e também do centro-oeste do país. Há previsão de chuva rápida e isolada à tarde entre o oeste paulista, Triângulo Mineiro e o norte do Brasil e a qualquer hora na costa leste nordestina até ali o Espírito Santo, mas o tempo não fica totalmente fechado não. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 30 graus com tempo firme. No Rio faz até 31 graus com tempo também firme. Já a capital capixaba, Vitória, máxima de 26 graus com chuva a qualquer hora do dia. Assim como em Recife, onde os termômetros não passam da marca dos 28 graus amanhã. Agora para São Paulo, como já falamos, o calorão volta com tudo nesses próximos dias, viu? O sol aparece com força na maior parte do estado, mas há previsão de rápidas pancadas de chuva à tarde no oeste e no noroeste paulistas. Há condições para a formação de névoa ao amanhecer na capital e na faixa leste do estado. Chega a fazer um calorão de 33 graus na cidade de Presidente Prudente e 34 em Presidente Bernardes e também em Votuporanga, no norte paulista. Na faixa leste faz até 31 graus nas cidades de Sorocaba e Campinas. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Nessa madrugada, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 30 graus, com muito sol e nada de chuva. Aí na sexta-feira esquenta mais, os termômetros podem chegar a marcar até 32 graus aqui na capital e no sábado, de acordo com a meteorologia, a máxima cai para 27 graus e volta a chover por aqui. O presidente americano Donald Trump visitou hoje a cidade de Las Vegas e se reuniu com socorristas e sobreviventes do massacre que matou 58 pessoas e feriu mais de 500 no último domingo. Com a mulher Melania, Trump visitou um hospital para conversar com vítimas e médicos que trabalharam no dia do atentado. Na visita, Trump foi mais uma vez questionado sobre as leis de controle de compra de armas. Ele afirmou que o assunto não seria discutido hoje. A polícia afirmou que no quarto onde o atirador estava, foram encontradas câmeras por onde ele monitorou a entrada de policiais. Foram apreendidas 47 armas de fogo do atirador, compradas em 4 estados. Hoje, o FBI interrogou a companheira de Paddock, que estava fora do país no dia do ataque. Ela foi classificada como pessoa de interesse para os investigadores, porque pode ajudar a polícia a entender as motivações de Paddock para o ataque. O Comitê do Nobel anunciou os vencedores do Prêmio de Química desse ano. Os cientistas Jacques Dubochet, Joaquim Frank e Richard Anderson vão receber o prêmio pelas pesquisas que ajudaram a desenvolver a microscopia cioeletrônica, essencial para o estudo do vírus Zika, por exemplo. Ao suspeitar que o vírus era o responsável pela epidemia de microcefalia, os cientistas isolaram o micro-organismo e o observaram em um microscópio crioeletrônico capaz de revelar suas estruturas microscópicas nunca antes vistas. A imagem tridimensional obtida ajudou os pesquisadores a procurar formas de combater a doença. O governo federal anunciou hoje a intervenção no Fundo de Previdência dos empregados dos Correios por 180 dias para investigar fraudes na entidade. A intervenção no Postales, do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, foi decretada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Com isso, todos os funcionários que ocupam cargos estatutários, como membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal do Fundo, devem ser afastados por 180 dias, até que o governo apure as denúncias de fraudes na entidade, que já é alvo de investigações do Ministério Público Federal. O Postales é
o quarto maior fundo de pensão do país em número de participantes ativos e beneficiários, segundo a Associação do Setor. O fundo tem mais de 135 mil empregados dos Correios associados e assistidos. Com a intervenção, os bens dos atuais funcionários de cargos estatutários e daqueles que ocuparam esses postos nos últimos 12 meses ficam indisponíveis até o fim da sindicância na entidade. No início da manhã, empregados dos Correios fizeram um protesto em São Paulo contra a proposta de privatização da empresa pelo governo Michel Temer e pedindo melhorias salariais para os empregados. O ato começou na Avenida Paulista e terminou em frente à agência central dos Correios, no centro da cidade. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O Postales dos Correios é só um braço da teia de incompetência e corrupção que tomou conta dos fundos de pensão das estatais, como aconteceu com boa parte das próprias estatais. Foram investimentos mal feitos, compra de ativos superfaturados, que garantiu o repasse de recursos para políticos e empresários em operações casadas com outros esquemas de desvio de recursos. Vários desses fundos de estatais são alvos das operações da Polícia Federal e de ações judiciais. O rombo acumulado nos fundos fechados de previdência complementar, incluindo também os do setor privado, segundo o último levantamento, chegou a 77 bilhões e 600 milhões de reais no mês de junho. A maior parte, claro, desse déficit é proveniente do setor público, de fundos como Postales, dos Correios, o Previ, do Banco do Brasil, Petros, da Petrobras, o Funcef, da Caixa Federal. Um rombo que custa caro para as empresas e bancos patrocinadores que estão tendo de fazer aportes maiores de recursos em meio a uma reestruturação financeira pesada, pós-crise econômica, com corte de investimentos, venda de ativos, programas de demissão voluntária. Programas que podem acabar onerando mais os fundos ao aumentar os saques e reduzir as contribuições. Aliás, a idade mínima para o acesso aos benefícios também está aumentando nesse processo de reestruturação. Enfim, sobram perdas para todos. Os participantes dos fundos, tanto trabalhadores da ativa como aposentados, estão tendo de ajudar a cobrir os déficits através de contribuições extras, alíquotas maiores e, em alguns casos, bem expressivas, com exceção do Previ, que equacionou o rombo de uma outra maneira. Mas, apesar do comprometimento com a reestruturação e mudanças de gestão, irregularidades ainda estão sendo registradas, como as que levaram à intervenção no Postales. Agora, é importante que o sistema se recomponha do ponto de vista financeiro e de governança para que os fundos cumpram o papel deles, que é garantir uma renda complementar para os trabalhadores, dando maior segurança na aposentadoria. É para isso que eles existem. E a imagem de toda a indústria de fundos pode acabar arranhada diante de casos como esse. Eu volto na segunda. Até lá. Por 6-5, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a lei da ficha limpa deve ser aplicada a condenados antes de 2010, quando ela foi criada. Os dois últimos ministros a votar foram Celso de Mello e Carmen Lúcia. Ele seguiu o voto do relator e votou contra a retroatividade. O ato do TSE afrontou a coisa julgada e, evidentemente, a tese ser vencedora deverá refletir esse entendimento. Tá ótimo. Então, nesse sentido, é o meu voto, senhora presidente. Carmen Lúcia votou a favor. Peço vênia aos entendimentos em contrário. Como disse, com todo respeito pelos votos brilhantes que foram aqui expostos, mas, na minha compreensão, tem-se por aplicável a norma do artigo 1º, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 135 e, portanto, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Luiz Fux. O tribunal assenta a tese no sentido da constitucionalidade e aplicabilidade da alínea D do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 135, como vem sendo aplicada e como foi aplicada neste caso. A decisão será aplicada em todos os tribunais do país. Na prática, a lei da ficha limpa impede que quem tenha sido condenado por abuso de poder político e econômico antes de junho de 2010 se candidate às eleições do ano que vem, 8 anos depois da publicação da lei. Antes da lei da ficha limpa, a regra de inelegibilidade em casos de abuso de poder era de 3 anos. A regra deverá ser aplicada a centenas de
de casos que se acumulam na Justiça Eleitoral. O processo foi motivado pelo recurso do vereador de Leca, Dilermando Soares de Nova Soure, na Bahia, que foi condenado por abuso de poder econômico e compra de votos em 2004, quando ficou inelegível por 3 anos, conforme a regra vigente na época. Após a ficha limpa, entretanto, ele teve seu registro negado nas eleições de 2012. O julgamento foi iniciado em 2015, voltou para o plenário no último dia 28 de setembro e continuou nesta quarta-feira. Os ministros Ricardo Lewandowski, que é o relator, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio votaram pela inaplicabilidade do novo prazo nos casos anteriores à aprovação da lei. Já os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli divergiram do relator e votaram para a lei valer em casos anteriores a 2010. Um festival de grafite patrocinado pela iniciativa privada traz obras gigantescas, coloridas e reacende a discussão sobre a ocupação do espaço público na capital. Na Avenida Rebouças, um mural de 920 mil metros quadrados de pintura. 2 faces da mesma mulher. O antes e depois da transformação do autoconhecimento. A obra da artista colombiana Gleu critica o uso de tanta tecnologia, quando, na verdade, a conexão legítima, segundo ela, é o olhar. Assim como a obra de Gleu, as cores da mineira crioula, de 27 anos, também estimulam quem passa pela rua Cardeal Arco Verde a repensar sobre o comportamento humano. Os traços têm influência afro e remetem às raízes brasileiras. Acho que as cores, as formas, elas se conectam quando as pessoas passam, aquela essência que elas ocultam com cinza, ocultam com o padrão, com a rotina, com o tempo, com a correria, né? A gente não para a gente realmente se conectar com quem nós somos, né? As obras sobre questionamentos do homem expostas nos muros de São Paulo fazem parte da primeira edição do Nu Festival. A sede da empresa patrocinadora do festival é aqui em Pinheiros, na Zona Oeste. Por isso, o bairro foi escolhido para receber as cores dos trabalhos dos 9 artistas que participam do evento. Artistas jovens e abertos ao diálogo sobre como ocupar o espaço público. A arte pública, ela pode transformar a cidade e o dia a dia das pessoas. A discussão é levantada em meio ao primeiro e polêmico ano de gestão do prefeito João Dória, do PSDB, que chegou a travar a chamada Guerra do Spray contra grafiteiros, cobrindo de cinza alguns muros grafitados da capital. O governante pode até estar querendo pintar a parede toda de cinza, mas pelo visto tem parte dos moradores que querem algo diferente, né? Acho que todo mundo que faz um tipo de trabalho na rua, de certa forma, está querendo botar outro tipo de informação na rua para dialogar com isso e também como uma reação, né? Você vive isso, as paredes não são brancas. Então a gente quer criar outra coisa também, a gente quer participar dessa discussão, participar desse diálogo. O banco patrocinador não revela o valor do investimento, mas destaca que conta com parcerias com outras empresas e artistas que colaboram tanto no material fornecido quanto em oficinas de workshop e palestras. Vindo do Rio de Janeiro, o coletivo Muda planejou durante 2 meses qual seria o desenho reproduzido em mais de 160 metros quadrados. Na parede, azulejos pintados 1 a 1. A ideia mesmo é despertar isso na pessoa, assim, o que você vê, o que você espera e até se você não gostou, então aquilo te dá um clique do que você queria que tivesse ali, então, sabe? E abre a discussão. O belo painel que nós mostramos na reportagem tem 920 metros quadrados. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista ao vivo com Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha. Já classificada para a Copa do Mundo na Rússia, a seleção brasileira entra em campo amanhã para que o técnico Tite faça alguns ajustes e testes antes da disputa do Mundial, né, Celso? Pois é, Estela, aquele jogo que costumamos chamar de para cumprir tabela.
Tite, entretanto, quer a motivação máxima e usa não só o duelo contra a Bolívia em La Paz amanhã, mas também o jogo contra o Chile, terça-feira em São Paulo, para que os jogadores sonhem alto com a Copa do Mundo e pensem em garantir um lugar no grupo. O time que encarar os bolivianos, ou melhor, o time que encara os bolivianos já está definido pelo treinador. O treinamento tático de ontem na Granja Comari tirou muitas dúvidas sobre o time titular da seleção brasileira para o jogo de amanhã contra a Bolívia. Tite definiu a equipe com Miranda e Thiago Silva na defesa, Alexandro na lateral esquerda e Felipe Coutinho no meio-campo. O processo de consolidação do grupo, segundo ele, passa por mudanças desse tipo. Mas Tite deixou claro que o grupo não está fechado para a Copa. Eu não sei, palavra de honra, eu não sei os atletas que vão. Eu só quero ter lucidez, discernimento, acompanhamento para tê-los. Mas nós temos sim algumas posições que são A, B, C, D, algumas têm, e outras estão abertas, como é o caso do Arthur, desses novos atletas que surgem, que, num país continente como o Brasil, eles vão e se afirmam. O técnico brasileiro também confirmou Casimiro como capitão para esta partida. Para mim é um orgulho imenso ser capitão da seleção brasileira, né? Primeiro, só de estar aqui já é um orgulho imenso, né? Tenho certeza que o Mister vem trocando todo mundo assim para ter 11 líderes dentro de campo. Se para o Brasil os jogos são para cumprir tabela, para os demais vale vaga na Copa do Mundo, sim, fatídicos, né? Jogos importantes. Sem dúvida, 7 seleções brigam por 3 vagas que restam para o Mundial e uma vaga na repescagem contra a seleção da Nova Zelândia. O Brasil é o único já classificado e a Argentina corre risco de não ir ao Mundial. Hoje estaria na repescagem. Atual quinta colocada com 24 pontos ganhos, a Argentina tem um jogo duro contra o Peru também na quinta-feira em Buenos Aires, em La Bombonera. Pior está a seleção do Chile, atual campeã da América. Os chilenos hoje estariam fora do Mundial e precisam vencer o Equador de qualquer maneira em Santiago para continuar com chances. O Chile é o adversário do Brasil na última rodada. Então, Celso, fazendo uma análise aí, comparando a Copa da Rússia com a Copa do Brasil, a gente tem a Argentina mal, que foi vice-campeã, e o Chile também, que chegou com um time muito bom na Copa do Mundo do Brasil. O que será que aconteceu? A Argentina, porque o time está mais velho mesmo, né? Os jogadores precisam de uma renovação. Não, mas é muito forte ainda a Argentina. Apesar da campanha ruim, a Argentina é muito forte. Você Se conseguir a classificação, ainda? entra na Copa da Rússia como favorita, uma das favoritas ao título. Tem bons valores humanos, tem o próprio Messi, que é o melhor jogador do mundo. Enfim, mas esse jogo com o Peru é jogo-chave. Tem que vencer o Peru para espantar qualquer risco de zebra. E o Chile? O Chile também depende de si mesmo. Pega o Equador em casa e depois enfrenta a seleção brasileira. Tem que vencer os 2 jogos. Tá Fácil, certo, né? então. Facinho, hein? Boa noite, até amanhã. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Aliás, depois da tríplice candidatura dos Estados Unidos, Canadá e México para a Copa de 2026, hoje foi a vez dos países sul-americanos. O esporte não acaba por aqui, você quer ir embora. Fica aqui, por favor, então, gosto da sua presença. Para falar, inclusive, que Argentina, Paraguai e Uruguai anunciaram hoje em Buenos Aires a candidatura para sediar a Copa de 2030 conjuntamente. O anúncio oficial aconteceu na Casa Rosada, sede do governo argentino, com a presença dos presidentes dos 3 países e também do presidente da FIFA, além de representantes da Conmebol. O presidente argentino Maurício Macri, que já presidiu o Boca Juniors, oficializou a candidatura e disse que a região merece sediar o Mundial pela força e presença em massa dos sul-americanos na Copa, que aconteceu no Brasil em 2014. Até agora, a candidatura tríplice da América do Sul é a primeira tornada pública para o Mundial de 2030. Agora sim, eu vou embora, tá bom? Agora sim, Celso, obrigada. Boa noite. E você vai ver a seguir, Rodolfo Gamberini entrevista Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha, sobre pesquisas e as eleições no ano que vem. Até já, eu te espero. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha, e nós vamos conversar sobre as pesquisas eleitorais. Muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Eu nunca vi um candidato que aparece em primeiro lugar numa pesquisa reclamar da pesquisa. E todos os outros, em geral, reclamam. O que acontece? Você tem razão, é verdade. É a primeira vez que eu vejo também
E eu não entendi bem a reclamação. Mas, a que reclamação você está se referindo? Porque eu estou me referindo a todas as pesquisas que eu já vi até hoje. Sim. Em 43 anos de jornalismo. Não, sempre quem está descontente com as pesquisas são aqueles que não estão em primeiro. E dessa vez o Lula reclamou que teve menos do que ele achava que teria, que ele poderia ter. Tá. Mas, de fato, é algo inédito, eu nunca tinha visto. Quando a gente conversa com a classe média, a gente nota que as pessoas não acreditam em pesquisa. A reação das pessoas ao conversar sobre pesquisa é assim, mas pesquisa a gente sabe como é que é feita. Quem encomenda pesquisa sempre vai aparecer em primeiro lugar. Mas eu não acredito em pesquisa porque eu nunca fui ouvido, isso aí não vale nada. Como é que você, sociólogo e estatístico, responde a essas críticas do senso comum? Além de diretor do Datafolha, eu sou coordenador do Comitê de Opinião Pública da ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. E a gente sempre discute esse senso comum, né? A forma como as pessoas recebem e entendem as pesquisas. Essa é uma crítica muito recorrente. Mas como para fazer uma pesquisa a gente não precisa entrevistar todo mundo, e é por isso que as pesquisas existem, para que a gente tenha... Basta uma amostra. Sim, basta uma amostra, para que a gente tenha uma ideia aproximada, isso é importante, uma ideia aproximada, não exata, do que pensam os integrantes do universo pesquisado. Então a gente entrevista, por exemplo, no caso, para representar o país, entre 2.500 e 3.000 pessoas. Nem precisaria tanto. Com 1.000 entrevistas nos Estados Unidos, por exemplo, os americanos conseguem amostrar. Isso é o quê? Depende da qualidade da amostra? Isso depende principalmente da distribuição da amostra e que ela seja uma reprodução fiel das proporções que existem no universo pesquisado. Quando eu quero saber a opinião dos eleitores brasileiros, os pesquisadores se dirigem a cerca de 200 cidades, 230 cidades de todo o país, cidades de pequeno, médio e grande porte, em todas as regiões, e fazem entrevistas de acordo com as proporções de sexo, idade, renda, escolaridade presentes em cada uma dessas cidades. Com isso, a gente reproduz uma pequena sociedade, vamos dizer assim. Uma representação de todo o universo. Uma representação daquilo que a gente quer representar. Ontem você e o Alessandro Giannone escreveram na Folha de São Paulo um artigo que faz uma constatação ruim para o Brasil, triste, de que a tolerância à corrupção é muito grande na sociedade brasileira. Como é que você explica isso? Isso foi em decorrência da polêmica que surgiu com as duas manchetes da Folha, a de domingo e a de segunda, que eram aparentemente contraditórias. Como que Lula ganha a eleição, mas Lula, todo mundo quer que ele seja preso. Como ele pode chegar a 48% no segundo turno e 87% dos brasileiros são contra, não votariam em um candidato que tenha cometido corrupção. E aí, com todas as acusações que existem sobre o Lula, houve muita contestação. Então, é preciso fazer uma leitura mais atenta da pesquisa para que a gente possa entender isso. Cerca de 60% dos brasileiros admitem a corrupção desde que tenha algum ganho, algum ganho social com isso. Sim. Então, quando a gente coloca os brasileiros diante de uma frase, por exemplo, você admite um governo corrupto se ele, em contrapartida, gerar ganhos sociais? Aí os brasileiros acabam admitindo. É uma reedição do grande intelectual brasileiro Adhemar de Barros, rouba, mas faz. De certa forma, sim. Essa filosofia. Então, há aí, mesmo entre os eleitores do Lula, há 15% que acham que ele deve ser preso. Então, essas contradições, de fato, existem na sociedade. O eleitor é pragmático. Nesse momento ele não está pensando muito em eleição, ele está pensando em sobreviver, principalmente. Nós temos hoje quase 70% dos brasileiros, quando a gente soma a renda total das pessoas que moram nas casas, a renda familiar mensal, 70% dos brasileiros ganham abaixo, tem essa renda familiar mensal somada abaixo de 3 salários mínimos. É muito pouco, né? Isso dá já uma ideia
do que é o Brasil, para a gente entender algumas coisas do Brasil. Então, essas pessoas estão pensando muito mais pragmaticamente em sobreviver, em conseguir emprego, em conseguir educar os filhos e quando escolhem um candidato, quando definem o seu candidato, definem de forma a escolher aquele que vai atrapalhar menos. Uhum. Você já respondeu um pouco nessa resposta à minha próxima pergunta, que a pesquisa mostra um dado triste, que é que os ricos são menos tolerantes com a corrupção do que os pobres. Talvez porque os ricos já tenham a sua vida garantida, então eles podem se dar a luxos. É claro que eu estou sendo irônico na minha colocação, porque ser contra a corrupção não é um luxo. É isso que a pesquisa apontou? E há uma correlação também entre, quanto maior a renda, maior também o grau de escolaridade, o grau de informação, o contato com informação. Mas não deixa de ser um cenário triste. O Brasil hoje mostra-se muito triste. Na pesquisa anterior do Datafolha, nós havíamos detectado, foi feita em junho, quase metade da população hoje tem mais vergonha do que orgulho de ser brasileiro, 47%. Essa taxa sempre girou em torno de 20%. Deixa eu te fazer uma pergunta para uma resposta rápida, na sua rápida. Dá para você, hoje, como diretor do Datafolha, traçar um perfil rápido de qual será o candidato ideal em 2018? Olha, é difícil porque essa deve ser uma das eleições mais imprevisíveis. Mas o eleitor, diante de algumas características que nós apresentamos a eles, escolhe aquele que seja um bom administrador, que não tenha um histórico de corrupção e que seja claro, que transmita sinceridade. Saiba falar. Tá bem. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Nós poderíamos conversar ainda por muito tempo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Você pode rever essa edição do Jornal da Gazeta no nosso site. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.